Estatuto do Idoso, Lei 10.741, artigo 69 a 77. Título 5. Do acesso à justiça. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 69. Aplica-se subsidiariamente às disposições deste capítulo o procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil, naquilo que não contrarie os prazos previstos nesta lei. Artigo 70. O poder público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso. Artigo 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância. Parágrafo 1º. O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo. Parágrafo 2º. A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge superstite, companheiro ou companheira com união estável maior de 60 anos. Parágrafo 3º. A prioridade se estende aos processos e procedimentos na administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação aos serviços de assistência judiciária. Parágrafo 4º. Para o atendimento prioritário, será garantido ao idoso o fácil acesso aos assentos e caixas identificados com a destinação a idosos em local visível e caracteres legíveis. Parágrafo 5º. Dentre os processos de idosos, dar-se-á prioridade especial aos maiores de 80 anos. Capítulo 2. Do Ministério Público. Artigo 72. Vetado. Artigo 73. As funções do Ministério Público previstas nesta lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. Artigo 74. Compete ao Ministério Público, inciso 1, instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso. Inciso 2. Promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial, de designação de curador especial, em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos de idosos em condições de risco. Inciso 3. Atuar como substituto processual do idoso em situação de risco, conforme o disposto no artigo 43 desta lei. Inciso 4. Promover a revogação de instrumento procuratório do idoso nas hipóteses previstas no artigo 43 desta lei, quando necessário ou o interesse público justificar. Inciso 5. Instaurar procedimento administrativo e, para instruí-lo, alínea A, expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos e
em caso de não comparecimento injustificado da pessoa notificada, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar. A linha B. Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. A linha C. Requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas. Inciso 6. Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial para a apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção ao idoso. Inciso 7. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo as necessidades judiciais e extrajudiciais cabíveis. Inciso 8. Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas. Inciso 9. Requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, educacionais e de assistência social públicos para o desempenho de suas atribuições. Inciso 10. Referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos previstos nesta lei. Parágrafo 1º. A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuser a lei. Parágrafo 2º. As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade e atribuições do Ministério Público. Parágrafo 3º. O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a toda a entidade de atendimento ao idoso. Artigo 75. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta lei, hipóteses em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas, usando os recursos cabíveis. Artigo 76. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. Artigo 77. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado.